5 horas para trabalhar para Jesus, receber instruções. Então vamos aí, nós temos agora 28 minutos. Abre aí a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 26. De novo, pastor? Isso é para a segurança nossa, irmão. Paulo disse: eu repito as mesmas coisas para a segurança de vocês. Diz assim a palavra em Atos 26, 16 ao 20. Todos. O tema de hoje é arrependimento total. Vou ler esse texto aqui. Jesus falando ao apóstolo Paulo assim: mas levanta-te. Paulo estava prostrado, Paulo estava desanimado, porque às vezes nós ficamos prostrados, ficamos desanimados, ficamos com vontade de não fazer, mas Deus sempre nos chama a atenção. Ele diz: levanta-te, Paulo, afirma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras. Por que Paulo falou arrependimento junto com conversão? Porque se você se arrepende, mas você não se volta para Deus, você volta a praticar as coisas erradas. Você volta a errar, depois chorar, se espernear na cama de remorso, depois vai voltar a fazer de novo. Não adianta só arrependimento sem se converter a Deus, ou seja, deixar a palavra dele guiar a sua vida, e praticando obras dignas de arrependimento. Então existem obras que nós, depois que nos arrependemos, começamos a praticar. Senhor Jesus, aqui está o Evangelho, a verdade, nua e crua, mas ela é poderosa para transformar, para mudar, para operar, para curar, para abençoar, para prosperar, para trazer à existência tudo que ainda não existe. Meu Deus, fala aos meus ouvidos, fala aos ouvidos do teu povo, os que reúnem aqui, e as centenas que nos escutam agora pelas rádios, que são muita gente, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, aonde estiver alguém, meu Deus, precisando dessa intervenção sobrenatural, que ela chegue ao coração e transforme, no nome de Jesus. Eu oro no nome santo do nosso mestre Jesus. Obrigado, papai, Deus, em nome de Cristo. E o povo de Cristo diz amém. Isso. Obrigado, irmãos abençoados, famílias queridas de Deus. Cadê elas? Amigos, irmãos, membros desse corpo abençoado, saudáveis,
espiritualmente dizendo, poderosos de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse tema, arrependimento total. Aonde que eu descobri e percebi um arrependimento total? Foi lá no livro de Lucas, no capítulo 15, é ali que nós vamos ver o arrependimento total. Lucas 15, já sabemos que é a parábola do filho pródigo. Como nós temos poucos tempos aqui, poucos minutos, então diz assim no versículo de número 11, vamos lá, continuou, ou seja, continuou contando parábolas. Jesus continuou contando parábolas. Na parábola de cima ele conta da dracma, na outra ele conta da ovelha perdida. Então ele vai contando várias parábolas, e aqui ele conta essa parábola do filho pródigo. Ele disse, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, isso aqui é decisão, o mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. Isso aqui é um garoto de decisão, né? Você não vê que o menino é um frouxo, um medroso, de ter medo de começar a vida sozinho, longe da família. Ele teve ali tomou uma decisão, só que foi uma decisão errada, mas foi uma decisão, né? E ele disse, dá os meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá, nessa terra distante, dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente, ou seja, tomou uma decisão para viver uma vida imoral. A decisão que ele tomou foi uma decisão, sair de casa não foi para viver uma vida boa, bacana, mas foi para viver uma vida imoral. A maioria dos filhos fazem isso, né? Largam as casas, não é para prosperar, para ser felizes, para mostrar eu sozinho eu posso, não. A vida é só para ter uma vida imoral. Infelizmente a maioria fazem isso, né? Depois de ter consumido tudo que os recursos, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Isso se chama consequência, decisão para viver uma vida imoral, e veio logo depois uma consequência. E vamos lá, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Isto foi consequência, e a consequência foi humilhação. Esse menino estava vivendo o período da humilhação. Versículo 16, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, comida, né, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele nem a comida de porcos tinha, só porque tomou uma decisão errada, né? Então, aí versículo 17, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores, decisão, esse cair em si, eu chamo isto de arrependimento. Ele se arrependeu, caiu em si. Ele diz, e caindo em si, disse, porque que ele estava, na realidade ele estava fora de si. Já ouviu essa expressão? Parece que está fora de si. Quem já ouviu essa expressão? Está fazendo besteira, está parecendo um maluco ou uma doida? Ai, fulano de tal está fora de si.
né? Está fora de si. Então, graças a Deus que ele caiu em si, e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Decisão: levantar-me-ei. Olha, decisão, eu vou me levantar. Só quem está arrependido tem coragem de encarar aquela pessoa que ele feriu, porque às vezes a pessoa finge que se arrepende, aí se esconde da pessoa que feriu. Então diz aqui: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu. Olha, irmãos, esse garoto, ele teve um cair em si, de um arrependimento. Ele sentiu que ele pecou contra Deus. Às vezes nós pecamos e esquecemos que estamos pecando também contra Deus. Quando eu peco contra alguém, estou pecando contra Deus, porque esse Deus mandou eu amar, não mandou eu machucar, ou eu maltratar. Então diz que ele, levantando, irei ter com meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, contra Deus, diante de ti, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me com um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai de novo: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele estava num arrependimento, não só por aquilo que ele fez com o pai, mas ele sentiu que ele fez também com quem? Com Deus. Então houve um quebrantamento, houve um cair. Às vezes a gente precisa cair em si, irmãos. Sabe, esses dias que eu padeci, que eu passei mais umas 3 noites mais acordado do que dormindo, de eu ver de 10 para 11, de 11 para meia-noite, de meia-noite para 1, de 1 para as 2, passei 3 noites assim, sabe, eu orei mais, sabe, eu vi que pessoas que me amam de verdade, sabe, e às vezes eu maltrato, às vezes eu faço coisas desnecessárias, então isto me fez cair em mim, sabe, fez entrar numa nova pista, sabe? Esse tal do arrependimento é você sair dessa pista e entrar numa nova pista, irmão. Se você continua andando na mesma pista, você não se arrependeu. O que é andar na mesma pista, pastor? É você fazer as mesmas coisas que você está fazendo, continuar a fazer as mesmas coisas que fez você pecar, fez você errar, que fez você transgredir, que fez você machucar alguém, e por machucar alguém, feriu o coração de Deus. Às vezes nós olhamos para cima e falamos: Deus, eu fiz isso, o Senhor me perdoa. Mas às vezes a gente fez a coisa aqui embaixo também, como ele falou: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor também. Eu estou aqui arrependido. Eu não quero nem que o Senhor me trate como seu filho. Eu quero que o Senhor me trate como um empregado. Eu quero ser teu empregado, papai. Eu estou arrependido, meu pai. Eu sei que eu não tenho mais herança, não tenho mais dinheiro. O que me trouxe de volta não é porque acabou o dinheiro, não é porque eu não tinha mais onde comer. O que me trouxe de volta foi Deus que me trouxe de volta. Então, quando Deus faz com que eu e você paremos diante dos absurdos que nós cometemos na nossa vida, para com o céu e para com a terra. Eu disse, a cruz era assim, ó, é uma madeira assim, apontando para o céu, e uma madeira assim, mostrando a terra.
Então nós temos que ter um relacionamento assim com Deus, mas temos que ter um relacionamento com os homens também. Não podemos achar que eu e Deus, eu odeio o restante. Irmãos, você está se enganando, eu estou me enganando. Então eu tenho que reconhecer que eu não posso mais caminhar nessa rua. Eu nunca mais vou largar a casa de papai. Ele falou: pai, versículo 22, o pai, porém, disse aos seus trabalhadores, aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também, matai um novilho, comamos, regozijamos e nos regozijemos, porque este é meu filho. Estava morto. Não estava morto. Ele não estava morto. O pai fala assim: meu filho estava morto. Quando o pai fala assim, o meu filho estava morto, aqui é uma frase de Deus para o homem. Porque o homem, longe de Deus, ele está morto. Ele está andando, comendo, fumando, se drogando, bebendo, farreando, rindo, comprando, gastando, casando, descasando, roubando, matando, mas está morto, está afastado de Deus, está longe da presença de Deus. Então eu vejo aqui, nesta passagem aqui, eu vejo um arrependimento total, ou seja, esse homem se arrependeu do que ele fez contra Deus, ele se arrependeu do que ele fez contra o pai dele, contra a família dele. Então isto aconteceu com Davi, isto aconteceu com o apóstolo Paulo, isto aconteceu com o apóstolo Pedro, depois de ter negado 3 vezes o Senhor. Depois o galo canta, e ele diz que ele sai correndo, chora amargamente, e mesmo assim, esse homem foi um instrumento de Deus, poderoso para salvar vidas. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas se converteram. Na segunda pregação do apóstolo Pedro, 5.000 almas se converteram. Para você ver como que esse homem se arrependeu. Então, essa passagem aqui desse filho aqui é o retrato do arrependimento total. Tenhamos um arrependimento total, não só para com Deus. Se você machucou alguém, fala com esse alguém. Se feriu sua mulher, seu marido com palavras grosseiras, se você não tem carinho para dar aos filhos, falar direito com os filhos, ou falar com seus pais, gritos, berros, além de estar pecando, errando contra Deus, estamos errando contra pessoas, e às vezes, numa desculpa de fugir do horizontal, quer dizer, nos acertarmos com o horizontal, que é pessoas. Eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, de pedir perdão, pedir desculpa, sabe, me arrepender de coisas que eu faço com alguém. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Isso é coisa rara na vida de um pastor. O pastor reconhecer que ele erra e chega e fala. Eu não tenho nenhuma dificuldade, mas há pessoas que têm muitas dificuldades. Aí eles dizem: não vou nem falar, eu falei com Deus, já está bom. Cara, você feriu a Deus, sim, mas você também feriu aquela pessoa. Irmãos, para você ter uma ideia, aqui em Mateus 5, 23 e 24, terminamos. Mateus 5, 23. Olha como é que é este negócio, irmão, é muito... Olha, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, tem crises. Tem gente que não fala com o irmão na carne, tem gente que não fala com a irmã, tem gente que não fala nem com a mulher, tem gente que passa semanas sem se comunicar com a sua esposa, marido não se comunica, mulher não se comunicam, e depois cantam, depois dão oferta, depois louvam, pula, grita, fala em línguas. Olha o que ele está dizendo: e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti.
deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro e reconciliar-te com teu irmão. Vai lá. Mas isso é uma atitude de gente que tem o Espírito Santo, irmão. Pessoa reconhecer que eu errei. Eu não vou lá nunca. Nunquinha. Não vou e não vou e não vou. Isso. Se o Espírito Santo não está sobre tua vida, você não vai mesmo. Mas se ele tiver, você vai. Você vai. Então diz, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Então eu estou te mostrando essa passagem para tu saberes que esse arrependimento, parar de confusão, parar de briga, parar de contenda, chega. Você não tem mais idade para isso. Quem acha que é novinho aqui, que tem idade para ficar igual um galinho de briga, brigando para lá e brigando para cá? Você não tem mais idade. Teu coração não é aquele coração esticadinho, já está cheio de rugas, já está cheio de pele, já está cheio daquelas bandanas assim, ó, igual que fica aqui debaixo do sovaco, aquela, já está todo mundo assim, irmãos. Não tem mais tempo, irmãos. O tempo é você e eu vivermos como Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E vou te dizer, irmãos, não tenha próximos, o outro é longe, ou esse aqui é próximo. Se é teu irmão, é teu irmão, é membro do teu corpo, é membro que está junto contigo. Então vá lá, acaba o culto, liga para a pessoa, faça a tua parte. Não vá para a cama depois de ter sido alertado pelo papai, não. Não vai não. Eu sei que o Espírito está falando aqui dentro, está falando lá fora, está falando. Mas o importante não é ele só falar. O importante é você obedecer e seguir. Amém? Assim disse o Espírito.